Olá pessoal, na nossa aula de hoje, nossa sexta aula, nós vamos falar um pouco, dando continuidade à disciplina de etnomatemática, sobre o uso de jogos e brincadeiras africanas. Certo? São estratégias importantes dentro da etnomatemática e dentro da educação matemática, até porque nós temos no berço da nossa cultura uma influência enorme da cultura africana. Então, nossa aula de hoje ela é destinada ao entendimento do uso de jogos e brincadeiras de matriz africana. Então, pessoal, assim, nossa aula de hoje ela será dividida em três etapas. Inicialmente, eu gostaria de falar com vocês, discutir um pouquinho sobre a metodologia de projetos. Né? Na realidade, a metodologia de projetos é uma estratégia pedagógica que aí tem base nos estudos de um grande teórico americano de nome John Dewey. Né? Então, vou falar um pouco sobre a metodologia de projetos, porque é exatamente com base na metodologia de projetos que a gente faz intervenções na sala de aula relacionadas, por exemplo, ao uso de jogos. Então, vou falar para vocês da metodologia de projetos como uma proposta de intervenção que norteia o uso de jogos, em especial o uso de jogos africanos, né, que vai ser a segunda etapa da nossa aula. Eu vou falar sobre o uso de jogos africanos, em especial um jogo bem legal, que hoje a gente consegue encontrar. Ele é um jogo milenar, né? E nós conseguimos encontrar ele hoje comercialmente. Então, é um jogo muito bom de raciocínio lógico. E, por fim, feito toda essa discussão, nós vamos apresentar a nossa proposta de atividade. Tá certo? Então, dentro da nossa proposta de atividade, eu espero que vocês gostem do que a gente planejou para vocês. Tá certo? Então, vamos lá.
Para falar da metodologia de projetos, a gente vai fazer uma reflexão inicial. E o que é que a gente percebe hoje, né? Quando a gente olha para o atual cenário, para o atual contexto, nós percebemos que vivemos uma sociedade da comunicação, da informação, né? E essa sociedade da informação faz com que chegue para a gente é, várias informações e conceitos de uma forma muito rápida. Então, nos nossos celulares, smartphones, nos nossos computadores, notebooks, nós temos um acesso muito rápido nas redes sociais a muitas informações. E esse modelo social atual, ele traz grandes desafios, né, para o ambiente da sala de aula, né? Traz grandes desafios para o ensino de matemática. E diante desses desafios que nós precisamos de repensar a ação escolar, né, a ação enquanto professores do ambiente de ensino. E é exatamente essa necessidade de rever conceitos e de pensar uma educação não tradicional que faz com que nós possamos pensar em estratégias diferentes. E nessas estratégias, a gente tem como uma opção importante a metodologia de projetos. Dentro da metodologia de projetos, a gente tem alguns princípios, né? Então, assim, o primeiro princípio é o ensino pela pesquisa, dentro da pedagogia, né, da metodologia de projetos. E aí a gente tem aqui que a aprendizagem, né, por meio do ensino com pesquisa, ela se dá numa visão crítica e ela tem que ser feita para o quê? Para superar os processos restritos, né? Escutar, ler, decorar e repetir. Ou seja, essa aprendizagem por meio do ensino, utilizando como base a pesquisa, né, que requer uma visão crítica, ela busca exatamente superar a visão reducionista da aprendizagem. E aí, essa visão reducionista, com a utilização do processo de ensino pela pesquisa, ele dá lugar, né, a processos que envolvam ações que fomentem no aluno o espírito investigativo, de problematização, de argumentação, né, de criação. E aí entra em base a pesquisa como princípio educativo. Então, a metodologia de projetos, embora ela tenha surgido sua base ali no início do século XX, né, a ideia teórica dela, mas ela surge exatamente como um contraponto à visão reducionista da aprendizagem. E ela procura usar a pesquisa como princípio educativo, né? E essa utilização da pesquisa como princípio educativo faz com que a gente possa trazer, né, uma opção à visão reducionista da aprendizagem.
E é nessa perspectiva que surge a metodologia de projetos. Por quê? Porque ela auxilia na ampliação da visão interdisciplinar e transdisciplinar, representando o quê? Um processo metodológico de aprendizagem. Então, a metodologia de projetos é um processo metodológico de aprendizagem, né, que envolve certos níveis, né, de integração, interconexão, interrelacionamento de informações, agregação de informações, conteúdos, conhecimentos e saberes. E tudo isso que envolve o processo, né, da metodologia de projetos, ele visa aqui uma abordagem mais complexa e completa de uma determinada temática. Então, quando se fala em metodologia de projetos, e aí a gente traz a metodologia de projetos para o ensino utilizando o uso de jogos, a gente traz exatamente um processo metodológico de aprendizagem que visa abordar de uma forma mais complexa uma determinada temática. Dessa forma, né, nós não vamos nos aprofundar muito na ideia da metodologia de projeto, mas disponibilizamos um artigo aí na aula que fala exatamente sobre a metodologia de projetos, e aí eu sugiro que vocês façam um aprofundamento da discussão nos tópicos em que os autores falam da metodologia de projetos como possibilidade de gerar aprendizagem, né? A metodologia de projetos como uma proposta inovadora, afinal de contas, essa ação etnomatemática em específico que a gente faz usando os jogos africanos, ela é uma proposta inovadora. E também o artigo ele fala, né, ele tem um capítulo que fala da metodologia de projetos e o papel do professor. Então eu sugiro aos colegas que possam estar fazendo uma leitura minuciosa para que compreendam mais a ideia da metodologia de projetos, tá certo? Diante do que a gente apresentou para vocês, como sugestão de leitura.
Em especial, a metodologia de projetos, ela pode assumir diferentes configurações, mas seu desenvolvimento ele é dividido em três momentos. Então, professor, o que é que consiste a metodologia de projetos? Bem, em que é que consiste? Então, a metodologia de projetos, ela consiste em uma técnica dividida em três momentos. Pode ser feito de várias formas? Pode, mas do ponto de vista teórico, nós dividimos em três momentos. No próximo slide, eu vou apresentar para vocês uma das fases de aprendizagem que são propostas por alguns autores, mas que elas cumprem exatamente esses momentos da metodologia de projetos. Então, assim, primeiro tem a escolha do tema por parte do professor e dos alunos. Então, o primeiro momento é escolher que tema trabalhar. Nesse caso, né, se nós formos fazer a relação com o uso de jogos africanos, né, obviamente será o uso de jogos africanos. No segundo momento, é o segundo de pensar uma proposta de desenvolvimento de atividades para buscar respostas ao problema escolhido no primeiro momento. E o terceiro momento é a síntese do que foi desenvolvido, ou seja, a sistematização do conhecimento elaborado. Então vejam que essa fase, né, as fases da metodologia de projetos, elas se aproximam muito das etapas de uma pesquisa científica, né? Até porque é uma técnica de aprendizagem, como nós falamos no slide anterior, que ela utiliza a pesquisa como princípio educativo. E no livro, né, perdão, no artigo que nós disponibilizamos para vocês, né, o artigo ele vai falar sobre as fases de aprendizagens por projeto, né? E aí ela essa nomenclatura ela é apresentada por Behrens, né, entre outros autores. E aí ele traz exatamente que a aprendizagem ela pode começar, né, em qualquer um desses ciclos e que essas fases elas são de via dupla, né? Então, eu aconselho vocês, né? Eu sempre gosto, dentro da pedagogia, né? Da metodologia de projetos, de começar com a contextualização, certo? E aí, né? Eu faço aulas teóricas exploratórias, né? E aí eu venho nesse sentido, né? Então, discutir, né, dentro dessa relação da contextualização com as aulas, né, que a gente escolhe o tema, discutir um problema, né? E aí, a partir dessa discussão, a gente faz o que a gente chama de contrato didático com os alunos, ou seja, a gente faz a proposta e aí todos se comprometem a atingir o objetivo geral. A gente, diante desse contrato, a gente elabora o programa de aprendizagem, e aí dentro desse programa de aprendizagem nós executamos e fazemos avaliações coletivas, né? Levantamento de sugestões, produção, né? Produção, ela pode ser uma produção individual ou coletiva, e a partir do que se é produzido, a gente faz uma discussão crítica, né? E aí aqui tem, depois de todo esse trabalho coletivo, uma produção individual, né? Para que aí já é parte da individualidade do aluno, e a gente faz essa pesquisa individual, né, referente ao problema. Então, basicamente, a metodologia de projetos ela segue essas fases, né? Então, se assemelha muito às fases de uma pesquisa científica, se nós formos levar em consideração. E aí eu queria apresentar essa metodologia para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai para o próximo slide para falar um pouquinho sobre
o uso de jogos africanos, que é a correlação que a gente faz em caso de aplicação com a etnomatemática, né? Dessa forma, agora nós vamos falar um pouco sobre o uso de jogos africanos no ensino de matemática. Matemática importante, tá certo? Vamos iniciar pela justificativa dessa utilização de técnica. Iniciamos com a máxima de que o trabalho com jogos e atividades lúdicas ele configura-se de uma ação pedagógica organizada. Assim, requer a elaboração de um procedimento sistemático. Então, nós não estamos fazendo uma brincadeira de brincar por brincar, não. Né? Como nós fizemos no jogo da onça na aula anterior. Não é isso, não é só uma brincadeira. Ele é um procedimento sistemático, organizado, elaborado. Né? E esse procedimento, ele parte exatamente dessa proposição de alguns pontos para elaboração de projetos. Né? E aí tem a finalidade de servir como referencial, como base em certas situações que levam à reflexão sobre a prática pedagógica. Então, o uso de jogos, e aí por que eu coloco essas questões como justificativo? Porque durante muito tempo foi banalizado achando que era uma coisa que seria feita por ser feita. E na realidade não. É um procedimento bem elaborado, sistemático, de intervenção que busca exatamente fazer aquilo que eu disse em um dos slides anteriores, que é tentar fazer essa ruptura com esse reducionismo, né, da aprendizagem.
E aí, mais especificamente, né, o ensino de matemática através de jogos africanos, além de favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, estimula, e aqui eu chamo a atenção de vocês, o diálogo dos alunos com aspectos da cultura africana. Então, dentro das possibilidades de utilização de jogos, a gente, na educação matemática, entende o uso de jogos africanos, ou de origem, de matriz africana como importantíssimos é, para o diálogo que os alunos devem ter com a cultura africana. Né? Afinal de contas, nós passamos por todo um processo histórico e hoje nossa cultura ela é sim influenciada pela cultura africana, pois é um dos povos que compõem, né, a nossa cultura brasileira. Então, essa estratégia de ensino, ela além de favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, ela ainda estimula o respeito por aspectos de uma cultura importante para a concepção do povo brasileiro, que foi e é a cultura africana. Aí o jogo que a gente vai apresentar para vocês, existem inúmeros jogos, tá certo? Mas o que nós queremos apresentar para vocês hoje é o jogo Mancala, né? E a aprendizagem matemática. Esse é um jogo que também tem hoje, ele ganha um comércio, né? Ele ganha uma visão comercial, mas que ele pode, assim como o jogo da onça, também pode ser feito com materiais recicláveis, que é isso que a gente vai falar no final da nossa aula. Tá bom? Então vamos lá.
Então, assim, gente, dentre as possibilidades de jogos e atividades lúdicas africanas, existem os jogos africanos da família Mancala, né? Caracterizados por uma gama de regras e estratégias que apresentam saberes matemáticos, além de promover uma valorização e um maior conhecimento da cultura afro-brasileira, tá certo? Então, temos aqui vários jogos dentro da família Mancala e eles têm essa função, tá? Os jogos africanos da família Mancala, eles são basicamente populares no continente africano e eles são considerados os mais antigos do mundo, né? Talvez surgido junto à origem da própria civilização, né, africana. Então, pessoal, mais especificamente sobre o jogo de Mancala, ele é um jogo matemático que exige concentração, estratégia e movimentos pensados. É um jogo de raciocínio lógico muito bom, tá? Ele tem uma vantagem para quem quer trabalhar com educação especial, porque ele também é um jogo tátil. Então, ele pode ser facilmente adotado como uma ferramenta de inclusão. Então, por exemplo, alunos cegos, eles podem jogar o jogo de Mancala, né, e desenvolvem com o jogo de Mancala conceitos básicos da matemática. Tá? Então, eu queria deixar esse destaque, né, embora a gente não esteja tratando de educação especial, mas é um jogo também utilizado como ferramenta de inclusão. Tá certo? E eu escolhi ele porque ele é um jogo mundialmente difundido pelos africanos e, em especial, ele foi difundido pelos africanos escravizados ali no período de escravidão. E eles existem mais, né, de 300 maneiras de se jogar o jogo de Mancala. Então você tem aí um jogo de concentração e estratégia, de movimentos pensados, que ele pode ser também usado como sendo um jogo de inclusão, trazido, né, difundido pelos africanos escravizados, e ele tem mais de 300 maneiras de ser jogado, tá certo? No material complementar, vocês vão ter um vídeo explicando como ele pode ser jogado, tá certo? E esse vídeo eu quero também que vocês assistam, tá bom? Agora vamos para a atividade da nossa aula.
Então, nossa atividade, né, a atividade da nossa aula, ela vai ser uma atividade bem legal. Vocês vão gostar. Bem, inicialmente eu peço que vocês, né, assistam ao vídeo explicativo sobre as regras do jogo de mandala. Esse vídeo é um material do YouTube, tá certo? Que segue também como material complementar, tá certo? Eu queria destacar para vocês que o jogo ele pode ser construído com copos descartáveis, caixas de ovos e grãos. Né? Pode ser de feijão, grão de arroz, enfim. Né? Então, é um jogo que, dentro da perspectiva do projeto integrador de vocês, que é o uso que é matemática e meio ambiente, ele pode ser feito a partir de materiais recicláveis ou reutilizáveis, tá certo? Aí o que é que acontece? Eu quero que vocês, né, apresentem as regras. Primeiro assistam o vídeo, compreendam, né, como é que se joga. Aí eu quero que vocês escolham aí um familiar ou dois, né, na casa de vocês. Infelizmente nós não estamos em sala de aula para poder fazer essa atividade prática em sala, tá certo? Então eu quero que vocês escolham um ou dois familiares. E aí vocês vão apresentar a regra do jogo para o familiar de vocês. Após isso, eu quero que vocês coloquem os familiares ou amigos de vocês para jogarem o jogo, tá certo? E registrem por meio de fotos o jogo, tá certo? Esse registro de fotos vocês vão me enviar, tá bom? E vai contar como parte da nota da atividade. E aí, na terceira parte, eu quero que vocês apresentem de forma sucinta, né, a opinião dos jogadores. Eu quero saber se o pessoal gostou do jogo, se eles acharam um jogo interessante, né, um jogo divertido, tá bom? Então, essa é a minha orientação para as atividades. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade, aliás, da nossa aula de hoje. Né? Ela foi feita com carinho, à luz da contribuição dos jogos africanos, né, no ensino de matemática, ou seja, na etnomatemática, tá certo? E espero que também vocês gostem da atividade prática que vocês vão fazer em casa, tá bom? Pessoal, até a próxima, um abraço a todos.